Os polígonos regulares, eles apresentam todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Daí, na matemática, todas as vezes que vocês observarem a palavra regular, significa que é um polígono onde tem lados iguais e ângulos iguais. Todos os lados e todos os ângulos, tá ok? Por exemplo, duas figuras bem clássicas que a gente trabalha à beça na matemática. São elas o quadrado e o triângulo, só que não é qualquer triângulo, tá? Esse é o triângulo equilátero. Vocês devem conhecê-lo muito bem. Essas duas figuras, elas são polígonos regulares. Primeiro, porque elas são formadas por segmentos de retas. Segundo, porque elas apresentam os lados iguais e os ângulos também iguais. Quer ver só? Um quadrado tem todos os lados iguais. A gente está cansado de saber disso. E no quadrado, todos os ângulos têm 90 graus. São ângulos retos. Também estamos cansados de saber disso. Agora, vem para cá para o triângulo equilátero. O triângulo equilátero também tem os três lados iguais. E no triângulo equilátero, os ângulos internos desse triângulo valem 60 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Então, 60, 60, 60 dá 180. Tá legal? Todas essas duas figuras, elas satisfazem muito bem as duas condições para um polígono ser considerado polígono regular. Todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Essas são aquelas figuras mais clássicas, mais básicas que a gente aprende. O que acontece? Olha só. Quando a gente estuda os polígonos regulares, a gente acaba uma hora ou outra se deparando com ângulo interno e ângulo externo. E aí o ângulo interno é aquele mais simples, é o que está dentro da figura, né? Obviamente. Ele é formado na parte interior da figura, no caso do polígono. Então eu tenho aqui um exemplo, um pentágono, tá? Uma figura formada por 5 lados. Um pentágono regular. Esse pentágono ele tem 5 ângulos internos. Todos esses 5 ângulos são iguais, tá ok? Agora, o pentágono também tem um ângulo externo. Na verdade, qualquer polígono vai ter o ângulo externo. E aí, como que a gente vai identificar esse ângulo externo? Cuidado, o ângulo externo não é essa medida toda que está aqui fora não, tá? Nos polígonos, o ângulo externo ele é definido quando a gente consegue prolongar um dos seus lados. Por exemplo, olha só, tá vendo esse lado aqui? Se ele não parasse aqui, se eu continuasse, se eu desse continuidade nele, olha só, eu estou prolongando esse lado. Quando eu prolongo esse lado, olha o que acontece. Eu acabo formando um ângulozinho aqui fora. Tá? A mesma coisa acontece com esse lado aqui. Ó. Esse lado, se eu desse continuidade nele, se eu prolongasse, é a forma correta, como a gente fala na matemática, eu estaria também formando um ângulozinho bem aqui, ó, na junção do lado com o prolongamento. E aí eu posso fazer isso em todos os lados. Ó. É só eu prolongar esses lados. Prolongando esses lados, eu tenho ó, mais um ângulo externo. A mesma coisa aqui. Eu tenho um ângulo externo. E a mesma coisa aqui. Também tenho um outro ângulo externo. Tá ok? Aí olha o que vai acontecer. Nós vamos definir o seguinte. Cada ângulo interno vai ser representado pela letra I, tá? De interno.
E cada ângulo externo vai ser representado pela letra E, de externo. É bem criativo. Agora, percebe o seguinte, gente. Vocês conseguem observar uma coisa assim bem familiar quando você pega um ângulo interno e um ângulo externo adjacente a ele, ou seja, que está do ladinho dele? Ó, isso daqui não lembra pra gente aquele ângulo famoso lá na geometria plana, que se chama ângulo raso ou ângulo de meia volta? Esse ângulo tem uma propriedade especial, ele vale 180 graus. E aqui a mesma coisa, ó. Um ângulo interno com um ângulo externo vale o ângulo de meia volta, o ângulo 180 graus. E para cada um dos pares de ângulo interno e externo. Isso traz a uma observação muito importante. Em qualquer polígono regular, a gente vai ter o seguinte: se você pegar o ângulo interno e somar com o ângulo externo, o valor tem que ser 180 graus. É como se fosse uma formulazinha, tá? Isso significa dizer o seguinte: se numa questão vocês sabem o valor do ângulo interno, vocês conseguem descobrir o valor do ângulo externo, e vice-versa, tá? Porque a soma dos dois dá 180. Ou seja, é só você complementar, a verdade, suplementar, né? Porque os dois são chamados de suplementares, porque dá 180 a soma. Então, é só você suplementar um valor que chegue em 180. Por exemplo, se o ângulo interno fosse 30 graus, o ângulo externo seria 150, porque 30 mais 150 dá 180 graus, tá? Então, estamos aí com o nosso pentágono regular, identificamos os ângulos internos e os ângulos externos. Cuidado, ângulo externo você precisa prolongar um dos lados. Eu prolonguei para cá, nada impediria de eu prolongar para cá, ó. Se eu prolongasse para cá, eu teria que usar esse ângulo aqui, seria o ângulo externo. Mas continuaria sendo, ó, vou até fazer aqui. Se eu prolongasse esse lado aqui, o ângulo externo seria entre o prolongamento e o lado. Então, seria esse aqui, o ângulo externo. E continuaria valendo, ó, o ângulo de meia volta, 180 graus. Beleza? Vamos para a próxima, então. O que vai acontecer, então, pessoal? A gente conheceu os elementos básicos de um polígono regular. Agora a gente precisa identificar todas as fórmulas essenciais no estudo dos polígonos regulares, tá? Essas fórmulas são as seguintes. Olha lá, as principais fórmulas que a gente precisa ter conhecimento são essas aqui, ó. A soma dos ângulos internos, que eu represento por SI. Olha lá, soma dos ângulos internos. E essa fórmula ela é conhecida como a seguinte relação: 180 vezes n menos 2. Onde esse n aqui, gente, significa o número de lados de um polígono. Então, por exemplo, se eu estiver analisando um pentágono regular, esse n vai ser 5, porque o pentágono tem 5 lados. Se eu estiver analisando um decágono regular, esse n vai valer 10, porque o decágono tem 10 lados. Tá ok? Então, gravem aí. N é o número de lados, é a quantidade de lados que eu tenho num polígono. Agora, a soma dos ângulos externos eu represento por S de soma e E de ângulo externo. A soma dos ângulos externos, gente, não estranhem, mas a soma dos ângulos externos de qualquer polígono sempre vale 360. Aqui é graus, tá? 180 graus, 360 graus. Geralmente a gente só deixa para botar o graus só lá no final, tá? Então, a soma dos ângulos externos de um polígono regular qualquer sempre vai dar 360 graus, independente de qual seja o polígono. Se eu tiver num pentágono regular, a soma dos ângulos externos é 360.
Se eu tiver no icoságono regular, que é um polígono de 20 lados, a soma dos ângulos externos vale 360 graus. Tá? É um pouquinho estranho, né? Mas caso vocês queiram e tenham curiosidade, comenta aí que eu faço um vídeo demonstrando por que vai dar 360 graus. Pra gente, de início, não é tão... A gente não precisa tanto saber agora, não. Tá? Mas se vocês quiserem saber o porquê que dá 360 graus, comenta aí que eu faço um outro vídeo só com a demonstração desse fato. Tá bom? Agora, a gente tem aqui a medida do ângulo interno. Ó, percebam que que eu tenho aqui a fórmula que eu encontro a soma dos ângulos internos, ou seja, a soma de todos os ângulos internos. Mas e se eu não quisesse a soma de todos os ângulos? Se eu quisesse saber o valor de cada um dos ângulos, o que eu precisaria ter? Eu precisaria ter conhecimento dessa fórmula da medida do ângulo interno, que é exatamente I igual, olha só, ao SI dividido por N. Gente, tem lógica isso. Sabe por quê? Todos os ângulos internos não são iguais? Então, se você tiver um polígono, para descobrir um valor de cada ângulo interno, vocês vão precisar pegar o valor de todos eles juntos e dividir pela quantidade de ângulos que você tem. Você só pode dividir pela quantidade de ângulos que você tem, porque você sabe que por ele ser um polígono regular, todos os ângulos são iguais. Então, você pode dividir brincando, tá? Sem se preocupar. A mesma coisa vale para o ângulo externo. Galera, a medida de cada ângulo externo, vai ser a medida de todos os ângulos externos juntos, no caso é 360, a gente já sabe disso, dividido pela quantidade de ângulos externos que você tiver. Tá? Então, esse é o modo que a gente encontra a medida de cada ângulo externo. Lembrando o seguinte, se você já tiver o valor do ângulo interno, você pode fazer aquela continha, quanto falta para chegar em 180, né? Lembrando que eles são suplementares. E tem uma outra forma muito utilizada também, que é a fórmula da diagonal, né? O total de diagonais. Como que eu descubro quantas diagonais um polígono vai ter? Tá? Eu uso essa fórmula aqui, ó. Diagonal é igual n vezes n menos 3 dividido para 2. Tá ok? Com essa fórmula eu consigo descobrir o número de diagonais. Vamos então a um exemplo para a gente aplicar essas fórmulas aqui. Ó. Primeiro exemplo. Sobre o decágono regular, calcule. Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, ó, o nome do polígono e identificar quantos lados esse polígono vai ter. No caso, o decágono regular, o decágono é uma figura de 10 lados. Então, eu sei que o decágono, o n vai ser igual a 10. Tá? Agora, ele quer que a gente calcule o SI. Lembrando, SI é a soma dos ângulos internos. Aquela formulazinha, 180 vezes n menos 2. Tá ok? Então, vai ficar assim, ó, SI é igual a 180 vezes o n não vale 10? Então, vai ficar 10 menos 2. O SI vai ficar 180 vezes 10 menos 2, 8. SI é igual a 180 vezes 8. Olha só, 8 vezes 8, 64. Vão 6. 8 vezes 1, 8 com 6, 14. E como tinha um zerozinho ali, eu coloco no final. SI é igual a 1440 o quê? Graus. Lembra que eu falei? Bota o graus, o símbolo do graus lá no final. Então, olha só. A soma de todos os ângulos internos de um decágono regular vale 1440. Esse decágono ele poderia ser regular ou não, tá? A soma não vai interferir, não.
Só o que vai interferir a medida de cada ângulo. Agora que a gente achou a soma dos ângulos internos, vamos achar o valor de cada ângulo interno. Lembrando que a fórmula é SI dividido por N. Eu vou pegar a quantidade total dos ângulos internos e dividir pelo número de lados que ele tem. Então, vai ser assim, ó. A soma dos ângulos internos deu 1440. 1440 dividido para N. N vale 10. Olha a continha que eu gosto de fazer. Quando termina com zero numa fração, eu posso cortar. Então, vai ficar 144 dividido para 1, que é 144 graus. Não esquece da unidade. Ok? Soma dos ângulos externos. Nem preciso de fórmula. Na verdade, a fórmula já é o resultado, que é a soma dos ângulos externos de qualquer polígono vale 360 graus. Se for decágono, icoságone, pentadecágono, não importa. A soma dos ângulos externos vale 360. A medida de cada ângulo externo. Bom, você vai pegar o 360, que é o total dos ângulos externos, e dividir por N. Lembrando que N vale 10, então vai ficar 360 dividido para 10. E, novamente, eu venho e corto o zero. 36 dividido para 1 dá 36 graus. Então, a medida de cada ângulo externo vale 36 graus. Aquilo que eu falei para vocês, olha só. Se eu quisesse calcular a medida do ângulo externo sem precisar fazer essa conta, eu faria o seguinte, ó. Eu já sei que o ângulo interno vale 144. Então, eu poderia fazer aquela relaçãozinha, ó. Ângulo interno mais o ângulo externo tem que dar 180. Se o interno vale 144, falta quanto para chegar em 180? Falta 36, né? Com 36 graus, você chega em 180. E aí, ó, você acabou de descobrir o ângulo externo, sem precisar fazer essa continha aqui. Aí cabe a você a forma como você queira fazer, tá bom? E para finalizar, a gente tem aqui, ó, que calcular o número de diagonais, né? O total de diagonais desse decágono. Lembrando que a fórmula da diagonal vai ser, ó, um traço de fração, n vezes n menos 3 dividido para 2. No lugar do n, eu coloco 10. Então, vai ficar 10 vezes 10 menos 3 dividido para 2. Ó, eu gosto de fazer conta um pouquinho rápido. Então, vai ficar assim, 10 dividido para 2, eu corto e dá 5. 10 menos 3, aqui, ó, dá 7. 5 vezes 7, 35. Então, o meu decágono tem 35 diagonais. Posso escrever aqui, ó, 35 diagonais. Certinho, pessoal? Vamos para o último exemplo. Esse último exemplo é um pouquinho mais complexo, mas nada que vocês não consigam fazer. Olha só. O polígono convexo, cuja soma dos ângulos internos mede 1080 graus, tem exatamente, ó, quantas diagonais que vai ter esse polígono. E aí? Como eu quero descobrir quantas diagonais esse polígono vai ter, a primeira coisa que você vai anotar é o seguinte: você vai precisar usar a fórmula da diagonal, que é n vezes n menos 3 sobre 2. Em algum momento da sua conta você vai precisar usar essa fórmula, então guardem ela aí. Agora, vamos para o enunciado novamente, ver qual é a informação que ele nos dá. O polígono convexo cuja soma dos ângulos internos... soma dos ângulos internos. Isso significa que ele está falando para a gente quem é o SI. É ou não é? Soma dos ângulos internos, SI. O que tem o SI?
mede 1080 graus. Então, é igual a 1080 graus. Posso escrever assim. Tá, Alexandre, e aí? O que vai acontecer? Ele me falou que a soma vale 1080 graus. E aí? Ué, se a soma vale 1080 graus, olha só o que a gente pode fazer. SI, a gente conhece esse SI, não conhece? Na verdade, a gente conhece a fórmula do SI. Qual é a fórmula do SI? Ó, deixa eu anotar aqui. SI não é igual a 180 vezes n menos 2? Então, eu vou pegar essa informação e no lugar desse SI, eu vou escrever 180 vezes n menos 2. E aí eu vou fazer uma substituição. Olha só. Igual 1080. E no lugar do SI, eu coloco 180 n menos 2. Vai ficar assim. 180 n menos 2. E aí eu faço um chuveirinho ou não. Depende da sua escolha. Se eu fizer um chuveirinho, vai ficar 180n menos 360. Se você quiser, você pode pegar esse 180 que está multiplicando esse parênteses. Se ele está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, vai sobrar só o n menos 2 igual 1080, como se fosse uma equação simples, dividido para 180. Fazendo isso, eu corto esse zero com esse zero, vai ficar n menos 2 igual 108 dividido para 18. Poxa, Alexandre, 108 dividido para 18, vou ter que fazer essa conta mesmo? Ó, se você quiser, simplifica. Simplifica para 2. 108 dividido para 2, ó, 100 dividido para 2 é 50. 8 dividido para 2 é 4. Então, 108 para 2 é 54. Vai ficar assim. N menos 2 é igual a 54 sobre 18 por 2 é 9. Agora ficou mais fácil essa continha, não ficou? 54 dividido para 9 dá 6. Olha quem é bom de tabuada aí. Responde isso na lata. Então, 54 por 9 é 6. Olha a equaçãozinha que sobrou, essa equação simples. N menos 2 igual a 6. Passo o menos 2 para lá, vai ficar N igual a 6 mais 2. Então, N é igual a 8. Aê, Alexandre! Acabou a nossa conta. Só que não. Percebam que na questão ele não está pedindo qual é a quantidade de lados que esse polígono vai ter. Ele está pedindo qual é a quantidade de diagonais. Lembra que eu falei para vocês anotarem a fórmula da diagonal, que em algum momento vocês iam usar? E para usar essa fórmula, vocês não precisariam do valor do n, que no enunciado ele não informa para a gente? Então, você não sabia o valor do n. Agora, como você usou a informação que ele deu no enunciado, você fez e descobriu o valor do n. O n vale 8. Então, a gente pode voltar lá no que ele queria saber e concluir o nosso cálculo, substituindo no lugar do n o 8. Para adiantar, ó, aqui vai ficar 8, aqui vai ficar 8. 8 menos 3 é 5. Dentro do parênteses fica 5. Fora do parênteses tem o 8. 8 vezes 5 dá 40. 40 dividido para 2 dá 20. Então, esse polígono convexo, que tem 8 lados, é um octógono regular. Aliás, é um octógono, ele não disse se é regular ou não. Esse octógono possui 20 diagonais, que é a nossa alternativa B. Certinho, pessoal? Percebam, então, que numa questão de polígono regular, o enunciado ele pode te dar uma informação sobre a soma dos ângulos internos e pedir a quantidade de diagonais. Ou, se ele quisesse simplesmente pedir qual é o nome desse polígono. Você vai descobrir o valor do n e verificar qual é o nome dele. Se o n for igual a 8, ele é um octógono.
Se o n for igual a 6, ele é um hexágono. Se for igual a 10, é um decágono e por aí vai. Aí tem todos aqueles nomezinhos de polígonos que a gente aprende, tá? Tudo bem? Então, vamos já definir o que é um polígono inscrito. A gente tem uma circunferência. Quando a gente desenha um polígono dentro dessa circunferência, de modo que todos os vértices toquem na circunferência, a gente diz que esse polígono é inscrito, tá? Olha o exemplo do triângulo equilátero. Olha também o exemplo do quadrado. Todos os vértices estão tocando na circunferência. E o hexágono regular também, todos os vértices estão tocando na circunferência. Então, temos aí polígonos inscritos. Agora, vamos tratar especificamente dos polígonos regulares, tá? E mais especificamente ainda, desses três, triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. São os mais usados quando a gente fala em polígonos inscritos. Vamos conhecer os principais elementos desses polígonos. A gente vai falar basicamente de apótema, lado e raio, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu marquei o centro da circunferência. A partir desse centro, quando eu desenho esse segmento aqui, ó, ele é o segmento que representa o raio da circunferência. Lembra? O raio vai do centro até a circunferência. Agora, quando eu desenho esse segmento aqui, ó, que vai do centro até esse pontinho, que é o ponto médio do lado do triângulo, esse segmento aqui, esse segmento ele é chamado de apótema e a gente representa pela letra A. E a gente tem o lado do triângulo, o lado do polígono, né? Aqui vale L. Agora, vamos no quadrado, ó, mesma coisa. Do centro até a circunferência eu tenho o raio. Então aqui eu tenho o R de raio. Do centro até o ponto médio do quadrado eu tenho o apótema. E eu tenho a medida do lado, tá? Que vale em todos os segmentos que representam um lado. A mesma coisa do hexágono, gente. Ó, hexágono eu tenho o raio, esse raio é o raio da circunferência, e eu tenho essa medida, que é a medida do apótema. É o apótema, tá? Não tá errado, não. Ah, e o lado. O lado do polígono, que a gente representa por L. Agora, olha só. Essas são as três principais figuras que a gente vai trabalhar. Para a gente distinguir quando é que eu estou falando do apótema do triângulo, quando que eu estou falando do apótema do quadrado e quando eu estou falando do apótema do hexágono, eu vou representar por um subíndice. Por exemplo, o triângulo eu vou representar por A3. Significa apótema de uma figura que tem três lados, ou seja, do triângulo. A mesma coisa o lado, L3. Tá? Então, sempre que vocês virem L3, está falando o lado de um triângulo inscrito numa circunferência, de um triângulo equilátero. Quando vocês virem ó, L4 e A4, apótema de um quadrado que está inscrito numa circunferência. O lado de um quadrado que está inscrito numa circunferência. E a mesma coisa vale para o hexágono, L6 e A6. Tá bom? Percebam que a gente sempre quando traça o raio e o apótema, a gente acaba formando um triângulo retângulo, né? Esses triângulos retângulos aqui que a gente forma, juntamente com alguns outros elementos da figura, eles vão ajudar a gente a desenvolver as fórmulas que vamos usar para calcular o valor desse apótema e o valor desse lado, tá bom? A gente não vai desenvolver essas fórmulas aqui, eu já vou passar para vocês quais são elas, tá? E eu vou só mostrar para vocês como que a gente consegue montar uma tabelinha para decorar essas fórmulas, tá bom? Então, ó, por exemplo, o apótema do triângulo equilátero é o R sobre 2, é o raio sobre 2. O lado do triângulo equilátero é o R raiz de 3. O apótema do quadrado é R raiz de 2 sobre 2 e o lado do quadrado é R raiz de 2. O apótema do hexágono regular é R raiz de 3 sobre 2 e o lado do hexágono regular é o valor do raio.
Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está calculando o valor dos apótemas e dos lados em função dos raios da circunferência onde esse polígono está inscrito, tá bom? Então, vamos passar para o próximo tópico, que eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra todos esses valores aqui sem precisar ficar decorando esses valores da forma que eles estão. Vamos montar uma tabelinha parecida com aquela tabelinha dos ângulos notáveis. Lembra do 1, 2, 3, 3, 2, 1? Vai ser parecidíssima. Vocês vão ver só. Vamos lá então montar as fórmulas. Olha só, a gente vai desenhar essa tabelinha seguindo essa ordem, tá? Apótema e lado. Só lembrar, ó, ordem alfabética, A, depois o L. E aqui eu estou colocando as três figuras, o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono regular. Qual vai ser a jogada aqui, gente? A jogada vai ser o seguinte, ó, vai ser assim, 1, 2, 3, 3, 2, 1, os de cima sobre 2, raiz em cada um, complementa tudo com R. De novo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os de cima sobre 2, raiz em cada um. Complementa tudo com R. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os de cima sobre 2. E agora raiz em cada um. Então, ó, raiz de 1 é 1. Vou botar raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1 é 1 mesmo. Tranquilo? Então, para finalizar, coloca R em todo mundo. Então, ó, vou botar o R aqui, 1R, eu vou substituir esse 1 aqui, ó, pelo R, tá? Porque 1 vezes R vai dar R. Aqui eu vou colocar o R, aqui, ó, também eu vou colocar um R, aqui eu vou colocar um R, aqui eu vou colocar outro R e aqui eu vou botar um R. Vai ser um R é a mesma coisa que R. Então, só mudar esse 1 para o R. Prontinho. Vamos ver de novo, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Os de cima sobre 2. Raiz em cada um. Aqui raiz era 1, aqui raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2 e aqui raiz de 1 que é 1. Complementa tudo com R. Viu só? Com isso, a gente tem exatamente aqueles valores, olha só. Por exemplo, no triângulo, o apótema vale R sobre 2. Então, a gente tem aqui R sobre 2. O lado vale R raiz de 3. O lado vale R raiz de 3. E a mesma coisa para as outras figuras, tá bom? Ó, o quadrado, R raiz de 2 sobre 2, R raiz de 2 sobre 2. R raiz de 2 é o lado, R raiz de 2 é o lado. E a mesma coisa vale para o hexágono, beleza? Então, com essa tabelinha, a gente consegue sempre montar as fórmulas dos valores do apótema e do lado, beleza? Vamos então ver como que vai funcionar alguns exemplos sobre esse tema. Vamos lá então, ó. Exemplo número 1. O comprimento de uma circunferência é 12π. Quanto mede o apótema do quadrado inscrito? Então, vamos lembrar o seguinte, ó. Comprimento de circunferência. A gente precisa lembrar da fórmula. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Esse comprimento vale 12π. Então, ó, o comprimento vale 12π. No lugar do C, a gente troca por 12π e escreve a fórmula, 2πr. Olha o que a gente pode fazer aqui, gente. Numa equação, se eu tenho π de um lado e π do outro, eu posso cortar. Por que eu posso fazer isso? Porque eles estão multiplicando. Quando eu for passar para o outro lado, eu vou passar dividindo. E π dividido para π vai dar 1. 1 não vai interferir em nada na nossa conta, então a gente pode cortar. Vai sobrar, ó, 2r é igual a 12. Então, 2r igual a 12, r é igual a 6. Descobrimos o valor do nosso raio. A questão está pedindo quanto mede o apótema do quadrado inscrito. Aí a gente tem que lembrar lá da tabelinha. Apótema do quadrado, ó. O apótema do quadrado é R raiz de 2 sobre 2. Aqui está R maiúsculo, eu botei R minúsculo, não tem problema não, tá? Pode botar
aí vocês escolhem. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz. Então, o apótema do quadrado é r raiz de 2 sobre 2. Eu vou representar assim, ó. Apótema do quadrado é igual a r raiz de 2 sobre 2. O valor de r é aqui, ó, 6. Então, a apótema do quadrado é igual a 6 raiz de 2 sobre 2. 6 dividido para 2 dá 3, né? Então, o apótema do quadrado é igual a 3 raiz de 2. Então, a gente tem aí a nossa resposta. Apótema do quadrado, 3 raiz de 2. Vamos para número 2. Olha lá, um hexágono regular está inscrito numa circunferência de área 16π. Calcule o seu lado e calcule o seu apótema. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é usar a fórmula da área de uma circunferência. A área de uma circunferência é πr ao quadrado. Vocês devem lembrar. Está dizendo que a área é 16. Então, 16π. 16π é igual a πr ao quadrado. Olha lá o que eu posso fazer com π. De um lado e de outro, pode cortar. Sobra r ao quadrado igual a 16. R ao quadrado igual a 16. R é igual a raiz quadrada de 16. R é igual a 4. Descobrimos o valor do raio dessa circunferência. Agora ele quer calcular o valor do lado. Mas é o lado de quem? É o lado do hexágono regular que está inscrito. Lado de hexágono regular é L6. Mas qual é a fórmula do L6? Vamos lembrar da tabelinha, ó. O lado de um hexágono regular é o próprio raio. Então, L6 é igual a R. O R vale 4. L6 é igual a 4. O lado do hexágono vale 4. Calcule o seu apótema. Quem é o apótema do hexágono? É o A6. Qual é a fórmula do apótema do hexágono? Vamos ver. Apótema do hexágono é r raiz de 3 sobre 2. Então, a gente escreve r raiz de 3 sobre 2. No lugar do r, eu substituo por 4. A apótema do hexágono vai ser 4 raiz de 3 sobre 2. 4 dividido para 2, 2 raiz de 3. É o valor do nosso apótema do hexágono. Tranquilo, pessoal? Então, percebam o seguinte. Vocês não precisam desenhar a circunferência, o hexágono, o quadrado, o triângulo, o que seja. Não precisa fazer o desenho. Basta fazer uso dessas relações aqui, do apótema e do lado. Gravem essa tabelinha, que é muito importante. Gravem a forma como a gente monta a tabelinha, tá? E a partir dessa tabelinha, vocês apliquem nas questões que forem aparecer sobre esse tema. Beleza? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido, sobretudo compreendido todos esses conceitos. E até a próxima aula. Valeu!